Hare Krishna! Sejam muito bem-vindos ao canal Vaishnava. No vídeo de hoje, conheceremos um pouco mais sobre os 4 princípios éticos a serem seguidos por todos os Vaishnavas, membros da ISKCON, principalmente aqueles que desejam ser iniciados. São 4 princípios éticos que se adaptam à vida e mais um princípio aí que podemos dizer prático, diário. Então, podemos contar como 5 princípios a serem seguidos por todos. Mais uma vez, queremos agradecer muito a todos aqueles que estão assistindo nossos vídeos, se inscrevendo no canal, comprando a nossa apostila, ou mesmo apoiando, nos ajudando aí a difundir, a divulgar este curso que por muitos anos foi dado presencialmente, mas que agora estamos disponibilizando aí através do YouTube. Bem, o assunto de hoje é um assunto bastante interessante e que já chegou até nós aí em vários momentos diferentes, em perguntas, em questionamentos, em perguntas, em curiosidade por aqueles que participam do canal e até mesmo aqueles que nos conhecem aí em eventos ou em workshops, palestras que nós já fizemos aí no passado. Então, é uma curiosidade que muitos têm, que é assim: quais princípios são seguidos pelos devotos? O que deve uma pessoa fazer, seguir ou mudar para ser iniciado, para ser um membro iniciado dentro dessa sucessão discipular, dentro da ISKCON, ou seja, se tornar, digamos assim, oficialmente um Vaishnava, fazendo essa ligação nesse paramparam, sucessão de mestres e discípulos que vem desde Krishna até aqui. Esses princípios, como eu disse, são 5 princípios, 4 princípios que eu costumo chamar de princípios éticos ou, de certo modo, até morais também, que você adapta à sua vida, e mais um princípio prático, de prática diária. Tá? Nós já citamos eles em vários outros momentos, em outros vídeos, mas hoje vamos falar mais especificamente sobre cada um deles e o significado. Bom, esses princípios básicos, então, seguido pelos Vaishnavas, ele está, para aqueles que estão acompanhando em nossa apostila, ele é o segundo tópico já do capítulo 4. Okay? Então, o capítulo 4, intitulado Vida e Atividades de um Devoto. A primeira parte foi o vídeo anterior, o movimento aí de acharyas, então os devotos como sendo acharyas. E a segunda parte, então, é esse princípios básicos seguido pelos Vaishnavas na ISKCON, ou seja, os votos. Então vamos lá. Começamos aí com os 4 votos feitos aí pelos devotos, no momento da iniciação pelo mestre espiritual. Votos esses que só podem ser feitos, de fato, quando a pessoa já está praticando. Ou seja, ela deve passar por um período de aprendizado e um período de adaptação da sua vida. Tem aqueles que já têm a sua vida próxima desses princípios, às vezes alguns desses princípios já fazem parte da vida daquela pessoa, mas existem também aqueles que vão precisar fazer uma adaptação na vida. Então, se é necessário um tempo de treinamento, um tempo de aprendizado, treinamento e prática e adaptação desses princípios. Quanto tempo? Às vezes alguns perguntam. Bom, o tempo é muito relativo para cada pessoa, seja ele mais novo, mais velho, qualquer pessoa que seja. Depende muito, porque depende exatamente se aquelas práticas, aqueles princípios vão ser adaptados com um pouquinho mais de dificuldade ou com mais facilidade, ou talvez alguns princípios que já são seguidos por aquelas pessoas e alguns que destoam muito do costume que ela tinha, até então. E aí você tem, por exemplo, pessoas novas que conseguem adaptar rapidamente, alguns já mais idosos, com mais tempo de vida e já viviam uma vida um pouco diferente por muitos anos. Então depende muito de cada um, depende, mas é necessário um tempo de treinamento, de aprendizado, saber o significado. E muito, muito importante, que eu sempre costumo dizer, que é o seguinte: isso tem que ser de uma forma muito natural. Essa adaptação, digamos assim,
a sua vida para dentro desses princípios que nós vamos citar aqui, vamos enumerar, ela deve ser de uma forma muito natural. Ela tem que ser realmente, como a gente costuma dizer, interiorizada. Ela tem que ser algo muito natural. Não pode ser forçado. Basicamente porque, primeiro, a pessoa, ao seguir esses princípios, ela vai estar se preparando para então, no momento da iniciação, quando ela estiver preparada para ser iniciada, se assim ela também desejar, né? Quando ela então vai se abrigar oficialmente, né, aos cuidados e aos ensinamentos de um mestre espiritual, ela vai fazer esses votos perante o mestre espiritual, perante uma cerimônia, o Agnihotra, a cerimônia de fogo, perante as deidades, perante Krishna, perante os devotos e os brahmanas presentes. Quer dizer, é algo muito importante. Ele está fazendo aqueles votos com o intuito de seguir para o resto da sua vida, até os últimos dias da sua vida. Para toda a vida ele vai seguir aqueles votos. E claro, sendo o representante então da sucessão discipular, com objetivos muito específicos. Ele está buscando uma equanimidade na sua mente, no seu coração, um desenvolvimento espiritual, buscando ali realmente assim uma elevação a um estado que na verdade é o nosso estado normal, o nosso estado natural como almas espirituais, porque somos almas espirituais e não estes corpos que são temporários. Então, na verdade, ao mesmo tempo que podemos dizer que é uma adaptação à nossa natureza original e eterna, quanto mais estamos apegados e envolvidos ao mundo material, mais difícil é essa adaptação, porém jamais impossível, já que ela faz parte da nossa natureza original, verdadeira, que é uma natureza mais plena de pureza, de conhecimento, de bem-aventurança, Satchitananda. Pois bem, então, após esse entendimento, né, esse treinamento, estudo, quando a pessoa está preparada, então ela vai fazer este voto, que, como eu disse, vai seguir para toda a sua vida. E deve ser um voto, deve ser feito de forma muito natural e, claro, não deve ser deixado, né, para trás, não pode se quebrar esses votos. A gente pode dizer que é digamos assim, um perigo, né? Gera um karma, uma reação muito ruim para a pessoa quando ela quebra esses votos. Até fala, bom, mas até então eu, por exemplo, vamos supor, né, eu bebia álcool, né, bebidas alcoólicas normalmente, mas a partir do momento que você faz um voto ali na cerimônia, aquilo se torna realmente algo muito mais sério. Se você volta a fazer aquilo que você fazia antes, vai ter uma reação. Vai ter uma reação porque foi um princípio que você quebrou e que antes você não tinha feito o voto, né? Também tinha reação antes, existia também, mas agora ela está embutida aí também a coisa do voto, né? Você prometeu. Então, tudo isso é para ficar bem claro que se trata de algo muito sério, muito digno, muito honroso, e assim com objetivos muito elevados. Mas tem que ficar muito claro a seriedade de tais votos. Bem, quais são então esses votos, né, que falamos já algumas vezes, que estamos falando agora? Quais são? Bem, basicamente, vou falar todos eles de uma vez, depois vou explicando cada um. São votos, são os seguintes votos que a pessoa faz ao ser iniciado. Não intoxicação, significa, obviamente, a abstinência de qualquer tipo de drogas lícitas ou ilícitas, como por exemplo o álcool, nenhum tipo de bebida alcoólica, ok? Alguns até incluem algumas coisas mais, alguns certos alimentos que geram uma intoxicação, né? Mas depois a gente fala detalhadamente. Então, não intoxicação, né, drogas nem bebidas alcoólicas. A não prática de sexo ilícito, não é não prática de sexo, mas não de sexo ilícito. Falaremos mais detalhadamente o que significa isso também. Bom, o lacto-vegetarianismo, ou seja, o não consumo de carne, e aí se inclui qualquer tipo de carne, inclusive o peixe, tá? E ovos também. Tá? Ou seja, a pessoa está fazendo voto para ser lacto-vegetariano. Falaremos mais também. E a não prática de jogos de azar. Tá? Também vamos falar o significado, por que isso tudo e mais detalhes sobre eles. São os 4 princípios éticos aí a serem seguidos, básicos, né? E além disso, tem um quinto, muito importante, que é uma prática diária. Esse não é que é para deixar de fazer, mas é para fazer.
todos os dias, que é o cantar das 16 voltas da japa. Então a japa mala que nós já mostramos, vamos colocar uma imagem aqui ao lado, já temos vídeos aqui no canal falando sobre o cantar dos santos nomes na japa, a meditação, a importância dela. Então ela vai fazer um voto para cantar na japa mala, nessa conta, 16 voltas. Então você começa ali nela, canta toda ela, cada bolinha cantando ali uma vez o Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como está explicado nos vídeos nossos, né? Cada uma delas completou, significa uma volta. Então ela, de novo, 2, e assim até completar 16 vezes, tá? Mínimo. Tá? Então é claro que isso também requer aí um tempo de aprendizado, de costume, de prática, para que isso seja não um fardo, mas seja algo prazeroso. Então, esses são os princípios a serem feitos como votos, né, para seguirem toda a sua vida. Existem alguns mestres espirituais, alguns gurus, que às vezes pedem alguma coisa a mais. Os discípulos, aqueles que são aspirantes a discípulo, normalmente já estão cientes disso, né? Mas esse é o básico para todos, tá? Esse é o básico estabelecido por Srila Prabhupada. Para que fique claro, um exemplo é o meu mestre espiritual, Sua Santidade Jayapataka Swami. Ele, por exemplo, pede algumas coisas a mais, digamos assim, né? São os princípios básicos, mas quando um aspirante a discípulo, né, um discípulo ali sendo iniciado, faz o voto na parte em que ele vai falar que não consome carne, nem peixes, nem ovos, ele pede para que se inclua também nesse voto não consumir alho e cebola. Ele tem uma explicação que ele diz que o alho e cebola é como se fosse, entre aspas, a carne da terra, né, algo que concentra uma energia muito ruim, embora hoje em dia se tenha, para muitas pessoas, em um certo senso comum de que esses alimentos são bons ou que são até mesmo medicinais. Não é bem isso que a filosofia védica diz, não é bem isso que o mestre espiritual diz, e muitos acharyas, aí, muitos profundos conhecedores, como o próprio Srila Prabhupada dizia, o próprio Srila Prabhupada não consumia e não aconselhava o consumo desses alimentos, embora sejam de origem vegetal. Então esse é um exemplo. Porém, não são todos os gurus que exigem isso, ok? E claro, ele também pede, né, para que o discípulo se comprometa a ajudá-lo em sua missão de difusão da consciência de Krishna, etc. Porém, como eu disse, os princípios básicos são não intoxicação, não prática de sexo ilícito, não consumo de carne, peixes e ovos e a não prática de jogos de azar. E, claro, cantar mínimo de 16 voltas da japa. Vamos falar sobre cada um deles. O primeiro, não se intoxicar, não consumo de drogas e álcool e qualquer outro tipo de intoxicante. Qual o objetivo desse primeiro princípio? Desenvolvimento da austeridade, a pessoa desenvolver a austeridade, né, desenvolver ali a capacidade de equilíbrio mental, emocional, para que ela possa realizar austeridades. Austeridades não significa aquele sacrifício penoso, mas o próprio sentido da palavra sacrifício, sacro ofício, uma atividade sagrada com objetivos espirituais. Então, austeridades, por exemplo, ela consegue realizar ali jejuns, ela consegue realizar ali a prática de cantos diários, tudo mantendo um equilíbrio da mente, porque as drogas, álcool e qualquer outro tipo de intoxicante, ele nos tira do equilíbrio normal, né, da nossa capacidade de manter equanimidade. Já é muito difícil de manter essa equanimidade nos dias atuais, com tantas coisas no dia a dia. O que dizer então se a pessoa ainda está sempre ali, como podemos dizer, de forma proposital, né, de forma espontânea, saindo de si, né, ficando ali bêbado, drogado, seja o que for. Então, desenvolvimento da austeridade. Segundo, às vezes um pouquinho polêmico a não prática do sexo ilícito. Veja que não é a prática de sexo, mas do sexo ilícito. Sabemos que a prática sexual é algo que inclusive existe no mundo espiritual. Sim, existe no mundo espiritual. É algo que faz parte da natureza, mas há uma diferença muito grande entre a prática de sexo ilícito, vamos dizer assim, né? Aquele que é para a procriação, aquele que é com o seu parceiro, né? Por exemplo, o seu marido ou a sua esposa, aquele que é feito de acordo com princípios reguladores, né? E aquele que é feito de forma, digamos assim, ilícito.
ou seja, o sexo com toda e qualquer pessoa, sem nenhum tipo de respeito, nenhum tipo de relacionamento mais profundo, com nenhum objetivo também mais profundo, com pessoas assim, por exemplo, a questão da prostituição e tantas coisas. Sabemos que muito disso gera inclusive doenças, isso tem vários livros, por exemplo, que gera a progênie indesejada, ou seja, a gravidez indesejada. Aí você vai ter o aborto, que nós não apoiamos. Você vai ter, ou se não tiver isso, que já é ruim por si só, você vai ter o nascimento de pessoas indesejadas pelos pais, o que é terrível tanto para os pais quanto mais ainda para aquele que vai nascer. São situações que assim degradam a sociedade, ok? Então nós podemos dizer que uma pessoa que pratica o sexo com esse objetivo é uma pessoa que não pode se dizer pura, no sentido assim de limpeza. Nós temos, aliás, um vídeo aqui no canal que fala sobre a limpeza como sendo um padrão bramínico, um padrão de brahmanas, já que nós somos uma sociedade com princípios bramínicos, como Srila Prabhupada dizia. Então, a limpeza, tanto externa quanto interna, e até mesmo ao nosso redor, ela é muito importante. Então, não adianta nós estarmos vivendo num ambiente limpo, estarmos externamente o corpo limpos, mas internamente estamos muito impuros. Então, a prática do sexo ilícito, ela gera essa impureza. Então, qual o objetivo da não prática do sexo ilícito? A limpeza, a pureza. Isso é muito importante, ok? Então, o primeiro ali, não intoxicação, com o objetivo de desenvolvimento da austeridade. A não prática do sexo ilícito, desenvolvimento da limpeza. Vamos ao terceiro agora. Não consumo de carne, peixes e ovos. Peixe é carne também, Nós costumamos frisar assim porque tem pessoas que às vezes têm o entendimento de que não se trata de carne. Mas é carne, Qualquer tipo de animal, qualquer tipo de produto de origem animal que venha do corpo, da violência do animal, para com o animal. Assim também se inclui o ovo, que viria a ser ali um animal. Então, é o lacto-vegetarianismo. Imediatamente a pessoa pode dizer, bom, mas o leite ele também tem origem animal. Pois é, desde que Srila Prabhupada estabeleceu a ISKCON, ele também sempre incentivou o estabelecimento de áreas rurais, onde os devotos cuidariam de vacas e obteriam leite de uma forma natural. Existem práticas milenares de como fazer isso. Nós temos na ISKCON no mundo inteiro vários goshalas, vários lugares aí com cuidados perfeitos com vacas, que são considerados animais aí muito importantes dentro da cultura védica, até tido como sagrado, mas assim, a gente fala num outro momento do porquê que ela é considerada sagrada, E se obtém esse leite dela sem violência, porque na verdade a vaca ela dá um pouco mais de leite do que é o necessário para o bezerro. E aquele leite até tem que ser tirado, porque aquilo pode empedrar nos úbres dela. Então existem práticas muito bondosas, muito, como podemos dizer, em sattva-guna mesmo, modo da bondade, para se obter esse leite. Então os devotos buscam consumir esse tipo de leite. Naturalmente, aqueles que moram na cidade muitas vezes não têm essa possibilidade, acaba comprando em supermercado, mas existem aqueles que evitam. Porém, em relação a voto, que é o objetivo desse vídeo, é não consumir carne, nenhum tipo, incluindo os peixes, e ovos. Então, o lacto-vegetarianismo. Qual o objetivo de desenvolvimento aqui nesse princípio? Misericórdia. Desenvolvimento de misericórdia. Porque, afinal de contas, por que não consumir a carne e os ovos? Aquilo ali vem de uma violência. Aquela carne, seja ela mais atrativa que possa aparecer no seu prato, aquilo ali é fonte de uma violência. Aquela carne que ali está, por mais, como eu posso dizer, ilusoriamente saborosa ou atrativa que ali esteja, ou com mais tempero possível para deixar aquilo saboroso, para disfarçar, é uma forma um pouco grosseira de dizer, mas aquilo é um cadáver. Aquilo é uma parte de um corpo morto, algo que vem de uma violência. E tudo que nós consumimos, nós oferecemos a Krishna. Sempre um devoto, tudo, seja um copo de água, uma bala ou um grande banquete, tudo ele oferece a Krishna primeiro.
E Krishna fala no Bhagavad Gita exatamente o que ele aceita, né? E uma coisa que é deixado muito claro é que ele não aceita alimentos que são obtidos através da violência. Isso não é adequado. Então, como podemos dizer que somos pessoas respeitosas e misericordiosas? Se matamos animais, consumimos o seu corpo? Não. Então, o desenvolvimento da misericórdia é o objetivo desse princípio, dentre outras coisas. Tem um karma muito ruim advindo do consumo de carne e ovos. Né? Então, num outro momento, podemos falar mais até sobre esse princípio, mas aqui está a explicação básica. Krishna diz no Bhagavad Gita que alimentos obtidos pela violência não são aceitos. Ele deixa muito claro que esse especificamente não é um alimento de Vaishnava. Ele contamina a pessoa, ele gera karma para a pessoa. Aliás, tem uma explicação também no Bhagavad Gita sobre isso, e Srila Prabhupada explica isso muitas vezes, que ele diz assim que aquele que consome, todo o consumo da carne gera um karma terrível para todo mundo que está envolvido em todo o processo. Desde aquele que criou a vaca, ou o boi ali, ou a galinha, ou seja qual animal for, o porco, ou seja qual for o peixe, com esse objetivo, até aquele que matou, aquele que cortou, aquele que transportou, aquele que comprou, que vendeu no supermercado, que cozinhou e, claro, aquele que comeu. Todos eles, mesmo que você fala, mas quem transportou ali era vegetariano. Bom, mas ele transportou. Inclusive é um trabalho, né, um devoto, ele se abstém também de fazer esse tipo de trabalho. É um tipo de serviço de trabalho, né, que um devoto, quando ele não é um monge, né, vive fora, na congregação, ele evita qualquer tipo de trabalho desse tipo assim, que envolve esse karma. Bom, então o quarto princípio é a não prática dos jogos de azar. Né? Então, isso aí é o objetivo aí de desenvolver a veracidade. Sabemos que os jogos de azar, além de gerar a ganância, a mentira, né, ela é constante. Né? A pessoa vira uma pessoa gananciosa e mentirosa. Então, e ela está ali apegada. Né? Então, a não prática de jogos de azar é algo muito importante também para fazer a pessoa ter podemos dizer até uma dependência de Krishna, uma vida mais sattva-guna, uma vida mais tranquila, com base na veracidade. Então esses princípios são para o desenvolvimento básico de austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade. Esses também são os 4 princípios básicos, então, né, dos devotos Vaishnava, sejam eles homens ou mulheres, novos ou velhos, é para todos, ok? Fazem esses votos no momento da cerimônia de iniciação, quando nesse momento eles também recebem um nome, né, espiritual, dado ali pelo mestre espiritual. Sempre vai ser um nome relacionado a um servo de Krishna ou de Radha, enfim, um nome espiritual escolhido pelo mestre ali naquele momento, que dentro da comunidade, da congregação, ele vai passar a ser chamado por aquele nome. Naturalmente que ele não precisa mudar documento nem nada, já falamos disso em outro momento, né? Mas é importante lembrar então que quando ele recebe essa iniciação, esse voto, ele realmente está fazendo parte da sucessão discipular, de uma linha, de algo muito sério, que ele deve seguir para sempre. E por fim, aquele voto diário, que deve se fazer diariamente então, né, além da leitura dos livros, dos estudos, cantar as 16 voltas na japa, na conta, do Mahamantra Hare Krishna. Como eu já falei no início do vídeo, e temos outros vídeos aqui no canal também explicando um pouco mais sobre isso. Uma coisa muito importante também, que é dentro desse princípio da iniciação, né, e desses princípios éticos a serem seguidos, a pessoa tem aí a capacidade de então fazer o que é tão importante quanto cantar o Santo Nome, que é seguir as ordens do mestre espiritual. Então, seguir as ordens do guru, do mestre, é básico na vida, padrão de um Vaishnava. O mestre espiritual fidedigno, seguidor realmente de Srila Prabhupada dentro da ISKCON, ele segue esse princípio, né, de seguir, ele próprio segue esse princípio de seguir estritamente as ordens, as instruções, os exemplos de Srila Prabhupada, e ele passa isso para o seu discípulo. Assim mantemos a fidelidade dentro da consciência de Krishna. O próprio Srila Prabhupada estava ali seguindo a ordem do mestre espiritual dele, e assim sucessivamente, né, voltando
até o Chaitanya Mahaprabhu, que estabeleceu esse movimento de Sankirtana, e consequentemente voltando aí até o próprio Krishna, ou seja, faz parte então desse Parampara, sucessão discipular. Tudo isso aí é muito importante para que ele possa então realizar o Seva. O que é Seva? Serviço devocional. Teremos um vídeo mais adiante, um pouco mais à frente no nosso curso, falando especificamente sobre o serviço devocional, Seva, né, que a pessoa também já está praticando e após a iniciação e ao seguir desses princípios ela está mais apta ainda a realizar serviços devocionais cada vez num nível mais elevado. Então, procurar desenvolver essas qualidades que beneficiem dentro e fora da ISKCON é muito importante. Essas qualidades são consideradas qualidades divinas, okay? Por isso que no mundo material, em coisas aí que estão bem longe de ser consideradas divinas, justamente esses 4 princípios são totalmente rejeitados. Quer dizer, as pessoas justamente fazem o contrário deles, né? O sexo ilícito, as drogas, a bebida, os jogos e por aí vai. Né? Então é justamente em ambientes onde não tem nada de divino. Então tudo isso está descrito pelo próprio Sr. Krishna no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam, além do próprio exemplo dado por Chaitanya Mahaprabhu e Srila Prabhupada. E por fim, uma outra coisa importante para terminarmos esse vídeo, Satchitananda, que eu citei também ali no meio da nossa fala, né, o desenvolvimento dessas qualidades, a eterna bem-aventurança em conhecimento. Notamos aí que existe então uma troca de prazeres mundanos. Quando a pessoa segue esses princípios, ela troca, ela deixa os prazeres mundanos de lado e passa a desenvolver aí prazeres eternos, espirituais, já que os mundanos geram decepções e são temporários. Então tudo isso, toda essa busca desses princípios, ele vai deixando de lado prazeres temporários, insatisfatórios, assim, decepcionantes de lado, os mundanos, e vai buscando e vai desenvolvendo naturalmente, por isso tem que ser naturalmente, qualidades divinas e consequentemente prazeres divinos. Okay? Então há muito mais prazer, né, divino na vida em consciência de Krishna do que se pode imaginar. Isso deve ser muito bem entendido pelo devoto, pelo sadhaka. Sadhaka é aquele que realiza um serviço devocional. Então, por exemplo, na ISKCON nós temos muitas festas, alimentação, trocas amorosas entre os devotos, de relacionamento muito respeitosos, desenvolvimento de um amor puro por Deus, algo muito elevado, reconhecido isso em qualquer outra religião. Grandes santos em outras religiões buscavam esse amor puro por Deus, né, chamado nos Vedas de Krishna Prema. E isso tudo é eterno, não é temporário, não é frustrante, né? Não são como apegos amorosos, mundanos, que geram muita frustração. Não estamos aqui dizendo que somos contrários a isso. É claro que a vida mundana está aí, vivemos esse mundo, né? Principalmente para quem vive em congregação, fora do templo, naturalmente ele tem relacionamento com pessoas que não são devotos, não há nenhum problema. Mas ele desenvolvendo essa qualidade, mesmo com essas pessoas, ele vai ter outro tipo de relacionamento. Um relacionamento muito mais respeitoso, né? Muito mais, como eu posso dizer assim, puro. Mas ele vai desenvolver sempre uma proximidade maior junto aos devotos, mas ele vai conseguir conviver melhor no mundo todo. Bom, a consciência de Krishna então é o quê? É cuidar de nós mesmos e de todos aqueles que estão ao nosso redor. De nós mesmos, inclusive, como almas espirituais, que é o Eterno. Aqui encerramos então mais esse vídeo. Ficou um pouco longo, mas é um vídeo que tem assuntos aí que muitas vezes é perguntado, né, em comentários de outros vídeos, em e-mails que nós recebemos, mensagens. Então há uma curiosidade muito grande daqueles que estão chegando à consciência de Krishna para saber mais sobre esses princípios. Eu espero que esse vídeo tenha explicado um pouco para todos vocês. Qualquer dúvida podem escrever para nós, sempre ali no nosso e-mail, canal.vaishnava@gmail.com, também pelo Instagram, né, @canal.vaishnava, e também para aqueles que desejam comprar a nossa apostila, podem escrever para o mesmo e-mail, que nós daremos ali todas as instruções. Mais uma vez, muito obrigado para você que nos acompanhou até agora, que tem nos acompanhado nos nossos vídeos. Nos ajude com a divulgação desse nosso vídeo, seja por e-mail, pelo Facebook, qualquer outra mídia social. Ajude! Copie esse link nosso aqui e divulgue para todas as pessoas, para que a gente possa levar
essa consciência de Krishna, né, essa busca dessa pureza espiritual para mais e mais pessoas em todas as vilas e cidades do mundo, como já foi previsto por Shri Chaitanya Mahaprabhu. Muito obrigado por todos que estão nos acompanhando. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada.